Você já entendeu isso? Realmente você já entendeu isso? Você tem a compreensão plena do cuidado de Deus por você? É algo para a gente meditar sempre. Repare, lá em Romanos, no capítulo 10, Paulo vai dizer de forma muito convicta e enfática de que Deus, sim, zela do povo e zela do seu povo, zela dos seus. E Paulo está falando para esse povo de que ele tem consciência disso, mas que o povo realmente não tem. E ele pode provar isso. E essa palavra de Paulo serve para você, bem como serve para mim. Muitas vezes a gente diz entender que Deus cuida de nós. A gente diz entender e saber o quanto Deus nos protege, nos orienta, nos capacita. Mas se a gente realmente entendesse isso, a gente não agiria como age. Repara só. Capítulo 10, a partir do versículo 1 de Romanos. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem. Pois lhes dou testemunho. Quem dá o testemunho? Paulo. Para quem? Para esse povo, para você, para mim. Pois lhes dou testemunho de que Deus lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, tem com acento circunflexo, ou seja, vocês povo, tem. Eu estou dando testemunho para você de que você tem o zelo de Deus, mas não com entendimento. Visto que não conheceram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus. E aí ele vai falar do fim da lei, que Cristo é a justiça para todo aquele que crê. A maior prova de que a gente realmente não entende o zelo de Deus que a gente tem é porque a gente não absorveu completamente, a gente não tomou, a gente não se apropriou da justiça de Deus. A maior prova disso é que a gente não compreendeu a justiça de Deus, que a gente não executa essa justiça. E de forma diferente, a gente quer executar a nossa própria justiça. Deus cuida tanto de mim, e Deus zela tanto por mim, que Ele não me deu o castigo que eu merecia. Em troca, Ele me deu favor, perdão e salvação que eu não merecia. A justiça de Deus foi cumprida em Cristo. Deus não é injusto, Ele é misericordioso. A justiça dele foi cumprida sim, mas em si mesmo, no próprio Filho. Então, se alguém tem que pagar esse preço, e isso não pode deixar de ser pago, porque seria injustiça, eu vou mandar meu Filho, e o sangue de Cristo vai pagar o preço do pecado. Então a conta foi paga. Deus é justo, mas a justiça dele não foi executada em quem merecia essa justiça, em mim. Eu deveria estar na cruz, mas eu não estive lá. Se eu entendo esse zelo de Deus por mim, e esse perdão que eu mereci sem receber, se eu receber esse zelo de Deus com entendimento, é assim que eu vou fazer com todo mundo à minha volta. E a prova de que eu, você e muitas pessoas, com muita frequência, não entendemos ou entendemos e voltamos a viver como se não tivéssemos entendido, é que a gente não tem vivido plenamente, constantemente ou integralmente a justiça de Deus à nossa volta. Quando alguém nos fere, a gente às vezes não quer nem fulminar a pessoa, nem sempre a gente quer matar, ok, mas a gente quer que aquela pessoa cumpra uma pena. A gente quer que aquela pessoa carregue um fardo por aquele erro. A gente quer, de alguma forma, disciplinar aquela pessoa com dor, com um preço a ser pago. E essa não é a justiça de Deus. Não é isso que Deus quer para aquela pessoa, porque não foi isso que Deus quis para você, não foi isso que Deus quis para mim. Se eu compreendo a justiça de Deus, eu transbordo, eu levo essa justiça de Deus adiante. Eu não levo o fardo do Evangelho. Eu não tenho que impor regras e doutrinas a ninguém. Eu tenho que dizer, olha, do jeitinho que você tiver, e
do jeitinho que você já viveu até aqui, não é relevante diante do amor que Deus tem para você. Não é que você tem que levar a sua vida como quiser e a libertinagem plena, não é sobre isso. Mas independente do que você já fez, deixou de fazer ou do que ainda fará, isso não muda o amor de Deus por você. Esse é o Evangelho. Quando a pessoa aceita essa verdade e se sente amado por Deus, aí agora pode sim iniciar um processo de discipulação e de transformação. Mas enquanto a pessoa não entender que ela é amada de forma imerecida e infinita, esse amor ele não é limitado, a pessoa é amada de forma ilimitada e imerecidamente. Enquanto a pessoa não incorporar isso, ela não vai entender que já foi pago um preço pelos pecados dela. E é essa gratidão, e esse entendimento, e essa sensação de satisfação no amor, e isso vai gerar uma transformação, vai gerar uma gratidão. A pessoa começa naturalmente a mudar a sua conduta, a sua forma de vida, e também vai alcançar outros com essa mesma verdade. Mas mais adiante ele vai dizer aqui, como diz a Escritura: todo aquele que nele crê não será envergonhado, pois não há diferença entre judeu e grego. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Ou seja, todo aquele que invocar a Deus, pois todo aquele que invocar, versículo 13, o nome do Senhor será salvo. Basta que a gente invoque a Cristo e fale: Deus, eu preciso, Jesus, eu preciso ser salvo pelo Senhor. Se a gente diz isso, já é uma confissão de fé, porque a gente precisa acreditar no coração e confessar com a boca. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam paz, dos que anunciam coisas boas. Mas como é que a pessoa vai clamar por Cristo sem nem ouvir falar de Cristo? E como é que eles vão ouvir falar de Cristo se a gente não se mover para isso? Quem já entendeu o amor de Deus, quem já entendeu a justiça de Deus e experimenta isso realmente na sua vida, é natural, é esperado e é clamado, toda a natureza e toda a criação clama para que a gente vá levar isso adiante. Esse é o propósito. Porque se eu levo isso adiante, eu dou a oportunidade de outras pessoas clamarem ao mesmo Cristo que um dia eu clamei e falei: eu não mereço, mas eu preciso do Senhor, eu preciso ser salvo. E quando eu acredito que esse Cristo é filho do Pai, que ele ressuscitou, que ele pagou um preço e isso basta para que eu seja absolvido, eu preciso dar esse direito para outros. Aqui é uma forma, aqui é um veículo, aqui é um ID. Eu seguramente acesso muitas casas de muitas pessoas através de um veículo como esse, digital, um vídeo, um canal virtual. Acesso pessoas que eu sequer conheço, porque eu entendi que essa palavra precisa ir. Eu preciso me mover para ligar essa câmera em algum momento do dia e dizer: olha, isso que eu li não pode ficar só para mim. Por quê? Porque eu estou entendendo. Eu estou crescendo na compreensão, no entendimento da justiça de Deus. Ele foi justo, executando justiça no Filho, e misericordioso para comigo. E eu preciso compartilhar essa misericórdia, eu preciso dar direito de outros entenderem que podem ser salvos, também de forma imerecida. Na verdade, só há essa forma de ser salvo. O único salvo, se é que a gente pode dizer assim, merecidamente, foi o próprio Cristo. O único sem pecado. Todos os outros seres existentes, viventes, estão destituídos da glória de Deus pelo pecado, pela corrupção. E só há um acesso, que é esse: misericórdia. Justiça executada de Deus através do sangue de Cristo, paga o preço em nosso favor de libertação. E para a pessoa ser salva, ela precisa ter um entendimento disso. Então reconhecer isso como uma verdade. Então confessar com a boca: eu creio que Ele é o Cristo. Senhor, salva-me. Eu preciso do Senhor e eu não consigo sem o Senhor.
Só para finalizar o capítulo 10, contra Israel, porém, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Muitas vezes nós estamos profetizando e falando, sentindo como se a gente estivesse falando com um povo rebelde e contradizente. Mas a palavra aqui é: o povo de Deus que professa essa palavra, o povo que leva o evangelho, precisa entender que enquanto humanos, nós, cada um de nós, somos verdadeiros rebeldes e contradizentes. Isso é entender a justiça de Deus. É não querer que ele execute os rebeldes e contradizentes porque eu estou nesse bolo. E eu já não fui executado como merecia, como rebelde e contradizente. Então eu não posso botar esse jugo sobre ninguém. Quando eu estou impondo a mão e orando sobre um povo, eu não posso me irritar com esse povo, eu não posso perder a paciência com esse povo rebelde e contradizente, porque eu sou rebelde e contradizente. Eu fui e continuo sendo. Algumas coisas mais, outras coisas menos. Existe uma correção de rota, existem alguns passos que a gente corrige, mas ainda tem muita coisa para corrigir, e enquanto a gente viver vai ter coisa para corrigir. Mas eu preciso entender. Eu preciso entender a justiça de Deus. Eu preciso entender o zelo de Deus. Paulo dá testemunho de que esse povo, ele tem o zelo de Deus, mas não tem o entendimento desse zelo.